Estão vendo? Sim. Tá bom. Aí qualquer dúvida ou comentário, podem falar no microfone, por favor, porque durante a apresentação aqui eu não consigo ver que alguém levanta a mão, e podem ficar à vontade para interromper a qualquer momento aí, porque os primeiros assuntos aqui são assuntos que a gente já tem debatido nas últimas reuniões, então vou fazer mais uma atualização, e aí alguém que não tenha participado e queira comentar ou debater alguma coisa, fica à vontade, por favor. Lembrando que o ambiente aqui é um ambiente de discussão e não de palestra, né? Então, a FD Reinf, também que a gente já discutiu bastante aqui nas reuniões anteriores, dando uma atualizada do status de momento aí. Então, no dia 8 de julho, também conhecido como semana passada, nós tivemos a publicação de um novo layout, que é a versão 2.1.1, tratando aí dos conjuntos de registros 4.000 aí para atender a parte de tributos, né, federais. E junto com a publicação desse novo layout, a gente teve também o adiamento da entrada em produção desses layouts com os registros 4.000 de janeiro de 23 para março de 23. Então, o que isso significa na prática, né? A gente já tinha comentado aqui nas reuniões anteriores que a gente acreditava que essa data de janeiro seria postergada, porque existe um combinado aí do fisco com os contribuintes de que sempre teremos pelo menos 6 meses para nos adaptarmos aí. Então, à medida que fomos chegando perto de junho, aí a gente já começou a acreditar que essa data seria postergada. E aí, como de vezes anteriores, o fisco foi lá e fez uma pequena postergação de 2 meses, o que nos deixa novamente com a preocupação de que essa postergação pode ser temporária e que ela pode ser estendida. Então, sempre a gente fala aqui dos cenários, né, e não do que necessariamente vai acontecer. Então, a gente acredita que nós temos 2 cenários, um cenário em que vai se concretizar essa data e um outro cenário em que essa data vai ser postergada novamente. Para que um ou outro cenário ganhe mais força, nós temos as próximas etapas aqui. Então, a gente tem uma previsão de que até amanhã seja disponibilizado o pacote XSD dos eventos, que ajuda as empresas que vão José atuar. Adriano. Pois não. Nelson. Tá bom, Nelson? Tudo beleza. Então tá bom. Esse adiamento da obrigatoriedade de janeiro para março, mas o fato gerador é janeiro, né? Senão o negócio fica sem pé, sem cabeça, não é isso? Não, senhor. Infelizmente, né, como obrigatoriedade, o fato gerador março é o primeiro que todas as empresas aí que fazem parte desse grupo de obrigatoriedade estão obrigadas. O que acontece existe nas discussões anteriores aí, de meses ou anos para trás, existia uma previsão de que se a obrigatoriedade em algum momento se iniciasse em um período diferente de janeiro, se as empresas poderiam retroagir e transmitir, por exemplo, desde janeiro aí, voluntariamente para ficar dispensada da DIRF. Inclusive, meu último tópico, aí você me atropelou aqui, ó. Então, o que acontece? A obrigatoriedade, nesse momento, é para março. E aí, se você quiser transmitir janeiro e fevereiro também, para não precisar gerar a DIRF de 2023 para entrega em 2024, nesse momento a gente não tem a confirmação, mas a gente tem a expectativa de que o fisco permita. Tá? Perfeito. Mas ele pode não permitir, né? E ele pode, como exemplo, né? A gente acredita que não pelas discussões e por esse ponto já ter sido tratado, mas se ele não permitir, aí você teria que transmitir a DIRF de 2023, como qualquer outro que eventualmente não queira usufruir se for possível, da entrega voluntária dos meses anteriores. Perfeito, José. Ok? Então, para esse ponto se concretizar, né, precisamos que o fisco disponibilize o pacote XSD dos eventos,
que ele disponibilize o manual de orientação que está previsto para sexta-feira e que ele também disponibilize ambiente de homologação, manual de orientação do desenvolvedor, que ainda não tem previsão. Então, se tudo isso for disponibilizado até 31 de agosto, a gente acredita que essa data de março de 2023 seja concretizada. Agora, se chegarmos aí meados de agosto, ainda não tivermos ambiente de homologação, né? Então, isso vai nos gerar uma expectativa de que haverá uma nova postergação. A Carla está participando com a gente aqui hoje pela primeira vez e ela também participa do grupo piloto, que eu participo lá da Receita Federal. E aí eu queria perguntar para a Carla se tem algum ponto aqui que ela tem uma expectativa, uma visão diferente aqui da que eu estou compartilhando com vocês. Oi, Adriano. Na verdade, não, tá? Eu também compartilho dessa mesma visão. Talvez, assim, aí é um ponto que a gente vai ver nas próximas reuniões que a gente também espera ter, né? Não sei se vocês recordam quando a gente entrou a FD Contribuições, que a gente ficou com a DACOM um tempo junto. Eu tenho um pouco de receio apenas, mas isso é um receio pessoal meu, de que vai ficar por algumas... Como a DIRF anual, vamos falar alguns anos, né? Entregando os dois até que a Receita tenha aquela confiança de agora eu vou descontinuar a DIRF. Mas isso é tudo, assim, coisas pessoais minhas, sabe? Mas eu espero que realmente aconteça de descontinuar a DIRF e a gente fique só com a EFD Reinf. Então, legal, porque você está trazendo uma expectativa sua pessoal, que é diferente da minha, né? Mas como a gente está aqui falando de cenários da nossa vivência e da nossa forma de ver, de que você acredita que, eventualmente, mesmo que inicie em março de 23, que o fisco permita que o contribuinte transmita janeiro e fevereiro, que ainda ele possa exigir a DIRF para que ele possa comparar para que o fisco possa comparar e então somente depois ele dispensar. É uma preocupação particular, né? Mas é algo que se for até debatido, eu quero ir muito, muito contra, né? Muito não, esquece a DIRF. Sim, eu não tenho essa expectativa, mas é um cenário que pode acontecer. Então, é bom que o pessoal tenha a visão aí de um exemplo de expectativas diferentes, né? Não sei se o Juninho também, que participa do grupo, também se ele está aí na reunião, se ele tem alguma visão diferente aqui da nossa, como no seu exemplo aí também, para acrescentar. Juninho tá? Se ele não respondeu, é porque ele não tá. Então, vamos em frente. E aí, o que mudou no layout, né? Então, o layout teve aqui um grupo de mudanças, nada muito sério, a maioria das empresas não desenvolveu ainda esse layout, então o impacto nesse momento é um impacto pequeno, né? Tem várias empresas que estavam na expectativa desse adiamento, que aconteceu só de 2 meses, e agora com essa publicação desse layout e com a perspectiva de que pode iniciar já em março, então a gente já vê uma movimentação das empresas de software aí de iniciar ou de reforçar aí o desenvolvimento para iniciar os testes com as empresas. E aí também, complementado pela Carla, a gente tem uma expectativa de ter uma reunião aí nas próximas semanas com a Receita Federal para o processo de homologação, né, de entender aí as expectativas, validar a expectativa de que março seja uma data firme e do quanto que as empresas vão precisar aí gerar os arquivos para levar para o processo de homologação, para que tudo funcione em tempo, além do aspecto de integração com o DCTF Web, por exemplo, dessa parte nova aí de tributos federais. Então, assim, de FD Reinf, essa atualização. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade para falar, senão a gente já vai passar para o próximo tema aqui. Só compartilhar com vocês aqui uma dificuldade que eu tenho, eu acho que todo mundo tem, essa questão, assim que entrou o Reinf, a questão de registro das notas fiscais no mesmo período da emissão,
todo mundo convive com isso? Como que é o comportamento das empresas para fazer esse tipo de controle? Porque às vezes você chega e recebe uma nota fiscal aqui no último dia do mês e a gente tem toda a burocracia dentro da empresa para registrar essa nota. Alguém compartilha dessa mesma situação que a gente tem? Idem aqui também. Quem que falou, por favor? Leonardo, Zé Adriano. Ah, tá bom, Leonardo, porque como eu não estou vendo aqui. Então, alguém mais compartilha ou já fez alguma coisa para compartilhar antes de eu fazer o meu comentário também? Então, o Nelson e Leonardo, a gente fez algumas no passado aí, né? Porque é um tema também que a gente já discutiu bastante, junto com esses outros que ficam postergando. A gente discutiu bastante a questão do processo, da revisão do processo e da questão da competência, do recebimento da nota e tal. E nas discussões que nós tivemos aí no passado, né? Não conclusivo, mas o que chegou mais perto foi no sentido das empresas fazerem aqueles cortes de medição, tipo que a maioria já faz, né? Eu não sei se a maioria, mas uma grande parte faz, de receber notas só até o dia X e notas a partir dessa data não receber mais, para evitar essa situação da empresa emitir uma nota no dia 30, no dia 31 e não chegar em tempo da escrituração. Então, foi uma discussão que a gente abriu em paralelo à questão do REINF, né, trazida como mais preocupação com o REINF, mas que é um processo que as empresas deveriam já, desde aquela época, fazer alguma coisa a respeito. Então, Kinross, CBMM, Usiminas, todos já tinham um processo e que até compartilharam alguns benchmarks nesse sentido de data de corte, de medição, que minimizaria essa situação de notas fora do período, né, para evitar os reprocessamentos dos arquivos, né? E com os tributos federais, né, aumentaria essa situação, já que a gente está, por enquanto, só com o INSS, né? Exato, isso aí seria para os dois lados, né? Acho que tanto para quem emite, e principalmente para quem toma o serviço, né? Mas a gente lida com diversos, então a gente se depara em algumas dificuldades, mas na grande maioria consegue, dentro do prazo. Não, ok. É isso mesmo que a gente faz aqui. A gente fez esse corte, mas como é só o INSS até agora, impacta pouco, né? Impacta pouco, né? A gente acaba abrindo mão de alguma ou outra. Mas aí agora, entrando todos os impostos federais, 90% da nota vai estar nessa situação e a gente vai acabar praticamente com essas exceções que a gente abre, né? Então, mas a minha dúvida, nem dúvida, né? Assim, só para discutir discutir isso, até porque o REINF já está há quanto tempo aí, Zé Adriano? Não me recordo. Deve ter pelo menos uns 4 anos, né? Tanta mudança que de cabeça eu tô... Pois é. Então, eu acho que a grande maioria das empresas, as grandes empresas, já fizeram esse tipo de corte, mas o mercado ainda não aprendeu, né? Sim. Então, essa que é a dificuldade. O que vocês todos precisam aproveitar é esse período que está postergado até fevereiro, que pode ou não ser postergado mais, para reforçar internamente essa situação, né, com aqueles fornecedores que insistem em não cumprir, ou seja de emitir fora da data, ou de não mandar para o lugar certo a nota. Então, esse processo de catequização, conscientização e, eventualmente, de uso do poder econômico, ele tem que ser realizado o quanto antes, para que, a partir da obrigatoriedade, vocês tenham pouco impacto nessa linha aí, né, do processo. Perfeito. Ok, obrigado. Beleza, obrigado. Aí um outro tema também que a gente já discutiu 500 vezes nesses 5 anos aí de BX-GDE é o bloco K do SPED fiscal, que a gente tem o desprazer de dizer que foi criado aqui em Minas, né? Então, também a gente vai fazer só uma atualização, mas quem tiver uma dúvida qualquer aqui por não ter visto as nossas
apresentações anteriores, pode ficar à vontade para perguntar que a gente esclarece aqui, né? Então, aqui é um quadro que eu criei aqui para demonstrar o que está obrigado hoje, né, como considerado aí o K200 e o K280, que são esses dois em verde, o que passaria a ser obrigado a partir de janeiro do ano que vem, considerando a transmissão, que é o layout simplificado, que é o que está em laranja, mais os dois em verde, e o em amarelo, aquilo que, a partir de janeiro do ano que vem, as empresas deveriam guardar, transmitindo, mesmo transmitindo os que estão em verde e laranja, deveriam gerar e guardar o em amarelo. Então, são 3 grupos, K200 e K280, layout simplificado e layout completo. Esse quadro eu fiz até antes dessa última publicação, e o Fisco corrigiu lá no K010 o tipo, e eu não atualizei aqui para dizer qual o nome que ele deu para o antigo simplificado, né? Mas aí o verde é o atual, e o laranja e o amarelo são os próximos. E aí nós vamos falar da mudança do cronograma, porque isso aqui não teve nenhuma mudança nessa última alteração. Então, a gente tem aqui um grupo de não obrigados, que a gente já falou em outras etapas. A gente tem um grupo dos que estão obrigados ao K200 e o K280, então que são aqui a maioria aí de vocês, né? Porque quem não está obrigado está hoje obrigado ao K200 e K280. E a gente tem exclusivamente lá em Santa Catarina, para quem vai pleitear crédito acumulado, tem que desde julho do ano passado gerar esses registros aqui. Esse é a parte normalzinha ali. E aí nós temos aqui o bloco K completo. Então, o bloco K completo, que aí o completo é sem o 0210, que ele ameaçou ser obrigatório, mas nunca foi, e está formalizado que não é obrigatório, não precisa ser gerado. Aí nós temos, desde janeiro de 17, optantes do Recoff SPED e Repetro SPED, e os estabelecimentos industriais com faturamento igual ou superior a 300 milhões, sempre olhando o segundo ano anterior, que também é uma dúvida que de vez em quando aparece. Então, as empresas que no segundo ano anterior faturaram mais de 300 milhões, desde janeiro de 2019, bebidas, fumo e automotivo, desde janeiro de 2020, máquinas, aparelhos e materiais elétricos e 30 outros equipamentos de transporte, como, por exemplo, ferrovia, né? MRS, por exemplo. E aí nós temos aqui em vermelho o que mudou. Então, até a mudança recente, esses 3 grupos estavam em janeiro de 23, e aí eles foram quebrados em 3. Então, janeiro de 23 ficou somente quinais 23, 29.4 e 29.5. Janeiro de 24, esses quinais todos aqui. E janeiro de 25, esses quinais aqui que completam as indústrias. Então, essa é a obrigatoriedade de geração do bloco K completo. E aí, o que veio da última mudança, né, que não teve alteração, né, que veio na penúltima mudança, e que nessa não teve alteração, todos esses aqui, né, de janeiro de 19 a janeiro de 25, todos esses obrigados ao bloco K completo, conforme as datas, eles podem adotar o layout simplificado, ou seja, eles podem gerar o bloco K completo e transmitir somente o simplificado, que é esse grupo aqui em laranja e verde, né, somando laranja e verde. Então, que é o simplificado. Então, essas empresas podem transmitir o simplificado, porém, elas precisam guardar o completo, porque isso pode ser exigido em procedimento de fiscalização. E quando fala por força de regime especial, repete o SPED e o Recoff SPED que a gente falou. E além de guardar, ainda mantém-se aquela cláusula que diz que somente a escrituração completa do bloco K desobriga o RCPE, que é o modelo 3, né, que são raros os casos de relatos de fiscalização, de solicitar, de autuação, mas a cláusula continua lá desde 1970. Então, bloco K, nós tivemos a quebra em 3 grupos, e
a partir de 2023. Os estabelecimentos que têm faturamento abaixo de 300 milhões e os atacadistas, que são 46,2 até o 46,9, e os que são equiparados à industrial, eles ainda não têm uma definição quanto ao bloco K completo. Então, eles continuam entregando somente o K200 e o K280 até que seja feito um escalonamento. E aí, qual que é a nossa perspectiva, né? Então, a gente tem aqui no grupo o Juninho, que infelizmente não está aí na reunião com a gente, o Zé Wander, que também hoje não pôde participar, que participam aí junto com a FIENG dessas discussões de bloco K, desde que era o nosso arquivo aqui, o SPED Mineiro, até recentemente, junto com o FIENG, com o CNI, e participaram ativamente dessas discussões, tanto dessa definição do simplificado, quanto desse escalonamento. E aí, de momento, o que as empresas, as indústrias e as entidades estão buscando é que haja uma dispensa do completo e que fique somente o simplificado. Então, esse é o pleito das empresas e as negociações continuam, mas, enquanto isso, o que diz a legislação é que, a partir de janeiro de 23, esse grupo aqui tem que gerar o completo e tem que transmitir pelo menos o simplificado, se não quiser transmitir o completo. E os outros, conforme aqui as situações. Ok? Se ninguém tiver nenhuma dúvida aqui de bloco K, eu vou para o próximo tema aqui. Ok, só para complementar e mais uma informação, o Dr. Luiz Cláudio, subsecretário da Secretaria de Fazenda, teve na reunião do Conselho na FIENG agora no dia 30, e ele afirmou que o Estado de Minas vai defender com toda a garra que não vai exigir, o Estado de Minas não vai exigir esse layout completo. Para Minas Gerais é só o simplificado. Então, assim, a gente levou isso como uma boa notícia, né? Que, quer dizer, se a gente tiver de guardar os dois, não tem nada de simplificação, né? Piorou, né? Piorou a situação. Você tem que controlar ainda, né? Você tem que arrumar um jeito de gerar, de validar, de transmitir só uma parte, de guardar a outra, é bem complexo mesmo. Isso, então, pelo menos o Estado de Minas Gerais, agora, eu não sei como funciona isso, né? Mas o Estado de Minas Gerais, com certeza, não vai exigir essa guarda do completo. Aí, Nelson, aí vai, como a discussão está no âmbito do CONFAS, né? Uhum. Eles podem, se não conseguir nessas conversas e negociações, e os estados que estão convencidos de que não precisa do completo, se não conseguirem convencer todos os estados, eles podem criar lá, o que também não é bom, mas é menos pior, né? Criar a possibilidade do estado definir se quer ou não o completo. O problema aí é que o bloco K, ele atende Estado e Receita Federal, e ele substitui IN 86. Então, o que acontece? Se não houver uma definição envolvendo tanto o CONFAS quanto a Receita Federal, e que todos estejam de acordo, a gente pode ter outros problemas, né? Então, por isso que essa negociação ela é complexa, e vem anos e anos e anos e anos e não se chega a uma conclusão, né? E agora nós temos uma eleição que nos estados em que mudar aí o governo, né? Os que mudarem o governo com certeza vão trocar secretário de Fazenda, que vai mudar a equipe, que pode mudar de opinião ou pode dificultar ou facilitar, né? Dos que mantiverem os governadores, não é também uma garantia de que se mantém a mesma estrutura de Secretaria de Fazenda, né? Então, é um momento que, se não resolver isso até o final do ano, de uma forma positiva, a gente vai entrar de novo num ambiente de muitos meses e talvez anos de discussão, né? Então, se não resolver até o final do ano, os quinais 23 e automotivo vão ter que gerar o completo em janeiro, né? Os de 24 e 25 ainda podem, né, ficar um pouco de camarote aí, né, participando e quem, né, alguns contribuindo e outros só esperando,
para a definição, né? Ok. Adriano. Senhor, ô Juninho, bem-vindo. Perdi aí um pouquinho, estava numa outra ligação. Bom, Nelson, tudo bem? Beleza, Juninho? O que pode também acontecer, baseado na fala do Nelson, porque ele já está afirmando, né, que Minas deixaria de existir o completo, mas só com legislação, né, porque aí é só boa vontade por enquanto, né, nós não temos certeza nenhuma, né, Nelson? Certo? Não tenho certeza nenhuma, ou você tem alguma certeza? Não, só na palavra do Luiz Cláudio. Então, só na palavra. Então, mas o que pode ocorrer, por exemplo, nem esse ano, mas o que poderia vir a ocorrer é no futuro, né, esse item, né, esse segundo do meio aí, que implica a guarda de escrituração completa, deixar de existir para todos. Não só por estado ou para todos. Então, se isso for retirado, o que você teria é que você teria, e também talvez se tirar o terceiro aí, né? Somente escrituração completa desobriga a escrituração, porque só isso que você quer. Né? Só isso. Né? Você quer só que tire esses dois parágrafos. Os dois, exatamente. Porque aí você, entre aspas, né, não fica feio para ninguém. Né? Nós não conseguimos o que a gente queria, que era desobrigar efetivamente, né? E eles também não fica feio para eles, que eles falam, não, de alguma forma nós implantamos. Né? Tá certo? Então, é isso aí. Nós estamos na mesma toada, eu queria ouvir vocês aí. Eu também concordo. E assim, para que o Minas possa fazer o que eu entendi da verbalização dele é de que ele está no grupo que está defendendo a dispensa e que, se não houver uma dispensa geral, que ele votaria para dispensar Minas. Mas para isso, o CONFAS tem que autorizar, né, que os estados possam desobrigar ou não individualmente. Legislar igual legislar ao 0210. Isso. E tem o lado da Receita Federal, que também me preocupa, né? Me preocupa. Porque desobrigar... porque se... pela conversa do Dr. Luiz Cláudio, ele falou que a Receita Federal não faz questão também disso aí, não. Que pelas conversas que ele está tendo, a Receita Federal está jogando nas costas dos estados. Está só assistindo. Então, isso aí aumenta a chance de se chegar a esse ponto, né? Mas aí, o que nós temos que continuar atentos aí é a legislação de momento, e aí quem está no KNAI 23, 29.4 e 29.5 não tem o que fazer, a não ser correr atrás da bola e botar no ar aí, né? Que é o grupo que não está ainda obrigado, porque os que já estão, seja por Repetro, por Recoff ou pelos KNAIs anteriores ali, já estão entregando, e os outros ali têm que gerar, porque seria um risco muito grande de gerar o simplificado só, cumprir a transmissão e correr o risco de ser depois questionado enquanto a legislação estiver vigente, né? Mas aí a gente continua acompanhando aí o Nelson na reunião do Conselho de Contribuintes aí com o Zé Vander, o Juninho e o Zé Vander participando aí das discussões com o CNI e tal, e a gente vai trazendo para vocês se... Eu confesso apenas para o grupo aqui, para vocês, para o grupo, que eu fui pego de surpresa com a publicação, porque não foi feita nenhuma reunião, foi feito, a gente sabia de um pleito de GETAP, nem sabia qual era o detalhamento do pleito, sabia que existia sim uma questão de escalonamento, mas não saberia dizer quais são os KNAIs. O próprio Zé Vander não sabia disso também. Sabia, ele tinha lá uma informação, mas ela não era pública. E foi publicado sem que houvesse um acordo. Ok? Quando eu falo acordo, gente, é entre as empresas, piloto, sei lá, CNI, próprio FIENG e tal. Então, acho que todo mundo foi pego de surpresa com relação ao escalonamento. As publicações têm sido para dar uma flexibilizada, né, como foi a primeira, dizer que você pode transmitir o simplificado, e agora escalonou, mas ainda manteve o completo. Então, está sendo o que eu estou só dizendo é que não ponto de flexibilizar. Eu sei, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que as publicações elas estão flexibilizando um pouco, né, mas não atendendo o pleito efetivo dos contribuintes, né? Eles estão dando um pouquinho de flexibilidade enquanto a discussão, né, pode ou não evoluir para o que os contribuintes querem, né? Sim, sim. E que, na verdade, assim, que na CNI não foi discutido a questão
não foi discutida a questão do próprio escalonamento. A CNI estava batendo pé que fosse para todo mundo, se fosse o adiamento, que fosse para todos, né? Então... o Zé Wander não está aqui, Juninho, mas o meu entendimento, depois a gente valida com ele e a gente comenta com o pessoal aqui, né? Mas o meu entendimento da conversa que eu tive com ele é que sim, ele participou da discussão dos quinais a serem escalonados que foram discutidos. Mas dentro do GETAP. Não, junto é porque está misturado, né? A discussão Não, eu estou nas discussões do GETAP com o CNI, não está no... Mas eu digo assim, ele disse que participou da discussão de sugestão dos quinais, né? Dentro do então, GETAP. É isso. Então, assim, foi um grupo de empresas que debateu aí, né? Aí a gente tem que ver quais empresas que estão em 2025, que deve ser os quinais, né? Quem pediu. Que pediu tudo para 25, né? Não sei. Mas desculpa, é isso. Só para... Beleza. Não, tranquilo. Mas é bom o pessoal entender, né, um pouco que tudo que a gente fala aqui em termos de cenários são cenários complexos aí, muitas negociações e algumas que furam né, inclusive o que a gente vai falar já aqui de nota fiscal também, é tudo nada a ver com as empresas, é tudo publicado e aí a gente vai descobrindo depois, né? E aqui nessa linha também, tem um pouco de discussão e aí de repente você é surpreendido com algumas publicações, né? Vamos lá. Então, aí vamos falar um pouco agora de notas fiscais aqui, né? Então, eu vou falar rapidamente dessa nota fiscal brasileira aqui, e aí vocês fiquem à vontade para perguntar alguma coisa. Eu fiz um slide resumidão e vou fazer alguns paralelos aqui com as outras obrigações. Então, o que é essa NFBE e DFD? Então, uma iniciativa da AFRAC, que é a Associação Brasileira de Tecnologia para Comércio e Serviço, né? Com a apoio do Eudaldo Almeida, que é o ex-coordenador do ENCAT, que é o órgão aí que trabalhou todos os documentos fiscais eletrônicos aí desde sempre, nota fiscal eletrônica, CTE, etc., MDFE e tudo mais, que a gente aqui já teve várias participações do Álvaro Bahia, que é o coordenador da nota fiscal eletrônica, né, e o Eudaldo era no organograma do ENCAT, é como se fosse o chefe ali do Álvaro, e aí o Eudaldo saiu há alguns meses lá do ENCAT, e aí, junto com a AFRAC, eles desenvolveram um projeto de uma nota fiscal brasileira que substituísse todas as notas fiscais existentes no Brasil. E aí, todas, nós estamos falando de nota fiscal eletrônica, que existe desde 2008. Estamos falando de notas fiscal de serviços eletrônica, que existem os modelos Abrasf e existe um projeto nacional, que eu vou falar já dele. E estamos falando de nota fiscal de energia elétrica, que está em processo de entrada em produção, nota fiscal de comunicação, que nem começou a obrigatoriedade, mas que já tem documentação, já tem discussão, projeto e tudo mais. Então, aqui é um ponto, assim, vamos simplificar tudo e, ao mesmo tempo, vamos esquecer tudo que foi feito e jogar tudo fora. Então, não houve nenhuma interação com o ENCAT para algum tipo de aproveitamento do que existe na nota fiscal eletrônica. Não houve interação com o grupo piloto da nota fiscal de serviços eletrônica para ver alguma interação, integração, alguma coisa. E aí o projeto prevê, então, essa nota fiscal brasileira que substitui todas e uma declaração fiscal digital, que é a DFD, que seria automatizada, então que a gente, além de não ter que emitir essas notas fiscais diversas hoje, não precisaria também fazer SPED, DAP, essas coisas, e também um registro cadastral unificado, que eles chamaram de RCU, e aí esse registro também criaria, né, acabaria com inscrição estadual, municipal, como já tem vários outros projetos aí relacionados a isso. Então, um cadastro único, uma nota fiscal única e uma declaração fiscal única. Então, criou-se esse projeto, aí colheu-se o apoio de algumas entidades, aqui citei algumas aqui, né, entidades aí de classe. Eles criaram um crowdfunding, que é
um projeto compartilhado onde arrecadam-se fundos. Então, quem quiser contribuir com esse projeto, é só entrar lá no site e fazer uma contribuição. R$1, R$50, 50 mil reais, R$1 milhão, sei lá, o valor que quiser, é como se fosse uma doação qualquer, para qualquer vaquinha ou caixinha, ou alguma coisa que se cria aí nesse âmbito de arrecadação de fundos. E isso foi transformado em um projeto de lei, que é o PLC 178/2021. Esse projeto de lei foi apresentado, foi aprovada a tramitação em regime de prioridade, e no dia 29 de junho, agora, o relator apresentou o parecer, e aí fazendo pequenos ajustes e encaminhando, né, para andar lá. E aí, dentro dos ajustes, foi incluído dentro do comitê, né? Então, esse projeto ele cria lá um comitê, que é o CNSOA, que é o Comitê Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias e Acessórias, e ele previa o projeto que tivesse 12 membros, 4 da Receita, 4 dos estados, 4 dos municípios, e aí na relatoria eles incluíram mais 4 da sociedade civil. E também definiu na relatoria lá, nesse parecer, né, definiu para quórums mínimos e definiu que quaisquer deliberações elas devem ser colocadas em consulta pública para que quaisquer empresas, contribuintes ou entidades, independente de fazerem parte ou não do projeto, possam se manifestar. E aí vai seguir lá o caminho do projeto lá. A gente tem aqui, como um pouco do que o Juninho falou, né, é um projeto que não teve interação das empresas, não foi debatido antes, não foi discutido, é um projeto que desconsidera os projetos que estão em andamento, alguns com muito sucesso, como a nota fiscal eletrônica de mercadorias, outros em fase final de homologação, como a NF3E de energia elétrica, outros que a gente vai falar mais no detalhe de nota fiscal de serviços nacional, que Receita Federal e empresas já investiram dinheiro no projeto, né? E nesse momento o projeto teve aí uma retomada. Então, eu particularmente não estou botando fé nesse projeto de lei aqui, acho que vai ter muita discussão e muita contestação, talvez amarrado a um processo de reforma tributária, que a gente já discutiu bastante aí no passado, possa ter mais êxito, mas nesse momento, trocar tudo que a gente tem hoje de SPED, de documento fiscal eletrônico, por mais um processo de nota fiscal e obrigação, realmente eu não comprei essa ideia também, e não estou botando muita fé não, mas a gente precisa estudar e acompanhar aí, e estar preparado à medida que esse cenário se torne mais forte aí de acontecer. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida ou comentário, fica à vontade. Aí, antes da gente falar de nota fiscal de serviço eletrônico, eu vou só falar rapidamente aqui de uma obrigação que a gente já falou aqui também no BXGDE, e que até na última reunião alguém perguntou, eu não me lembro exatamente quem, que é a DEPIS, né? DEPISS, que é uma obrigação que foi criada para atender aquela questão da LC 175, que transferiu, né, a cobrança do ISS para o município de destino, naqueles casos de plano de saúde, médico e veterinário, administração de consórcio, cartão de crédito e débito e arrendamento mercantil. Então, para que esse ISS possa ser distribuído adequadamente para os municípios que têm as pessoas residentes, foi criada uma regra de transição e precisa de um sistema que pegue lá uma nota fiscal lá da Unimed e que consiga, né, a partir dos parâmetros lá, saber o que é de cada município. Então, foi criada uma regra de transição, foi instituído um grupo técnico, então, na verdade, 2, né? Um chamado GETAT, com 10 auditores fiscais de capitais e 10 de não capitais, e um comitê gestor, no mesmo estilo do que está previsto na nota fiscal brasileira,
com 2 representantes dos contribuintes indicados pela Confederação Nacional. Me fugiu aqui qual é a entidade aqui. Eu estou em dúvida aqui se é da FEComércio Nacional, mas me fugiu aqui. Qual é o que significa o CNF aqui? Se alguém souber e puder me ajudar, eu agradeço. Esqueci agora aqui. 2 representantes de municípios, um indicado pela Federação Nacional e outro pela a outra confederação lá, porque aí é um de capitais, né, e outro de não capitais. E foi regulamentada agora em maio essa declaração, e ela está em processo de homologação, e aí vai ser instituída aí em breve, e a partir aí da instituição dela vai ser colocado em prática esse processo de distribuição aí do ISS para esses municípios. Aí, só para vocês terem uma visão disso, que está descolado da Nota Fiscal de Serviço Nacional, que está amarrado especificamente a essa questão de alguns serviços que estão sendo transferidos para a cobrança no destino. Porém, o contexto, o conceito, né, ele tem muito a ver com o que está dentro da Nota Fiscal Nacional, que eu vou comentar com vocês, Nota Fiscal de Serviço Nacional. E tem essa questão do comitê também, que eu também vou fazer um comparativozinho para vocês verem as diferenças dessas 3 situações, da Nota Fiscal Brasileira, dessa obrigação específica e da Nota Fiscal de Serviço Nacional. A Nota Fiscal de Serviço Nacional, ela já é uma previsão desde 2003, né, quando a Emenda Constitucional 42 criou aí a possibilidade da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios trabalharem em conjunto, né, de forma integrada para compartilhar cadastros e informações fiscais gerais aí, que eles pudessem tirar proveito dos cadastros, compartilhar, e daí que veio, né, o que possibilitou o SPED. Aí é que a Poliana me falou aqui, ó, Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Então, como os serviços que estão sendo da obrigação anterior lá, né, se eu só voltar para explicar direito aqui, como esses serviços estão ligados a instituições financeiras, então os 2 representantes dos contribuintes, eles são indicados pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Obrigado, Poliana. Então, para a gente chegar aqui na Nota Fiscal de Serviços Nacional, eu vou passar muito rápido aqui por um conjunto de ações que aconteceram ao longo do tempo e que deveriam ter impactado para que a gente já tivesse uma Nota Fiscal de Serviço Nacional há muito mais tempo, né? Então, teve a Emenda Constitucional lá em 2003, teve um protocolo ENAT em 2006, que tratava da implantação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. Em 2007, teve outro protocolo falando de novo da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, inclusive integrante do SPED. E aí falando dos benefícios, né, para os contribuintes, dos benefícios para as administrações tributárias. Esse material depois vai ser compartilhado com vocês, então quem quiser ver mais no detalhe, porque a gente já apresentou isso em outros momentos aqui passados. Aí teve uma resolução de 2013 que criou um grupo de trabalho interfederativo, então, de novo, para que houvesse compartilhamento entre estados, Distrito Federal, União e municípios. Aí teve um outro protocolo ENAT em 2015. Esses protocolos ENAT, eles são resultados da reunião dos secretários de Fazenda, e aí eles se reúnem e definem algumas coisas estratégicas que depois serão tratadas tática e operacionalmente no ENCAT, né? Então, em momentos distintos, né, eles confirmavam as decisões passadas, né? Então, 2015, de novo, vamos desenvolver uma solução unificada de nota fiscal eletrônica, vamos substituir Ciscoserv, DES-IF e outras declarações, como a DES aqui em Minas, como GINFES, etc. Em dezembro de 2016, foi criado um pacote de desburocratização, e aí dentro da divulgação de todo aquele pacote e tudo mais, estava lá o projeto piloto de nota fiscal de serviço eletrônica,
estava dizendo que já estava, BH, inclusive, era um dos projetos, e que a previsão é que até dezembro de 2017 estaria no ar para esses municípios e que depois seria ampliado para os demais. Em janeiro de 2017, ó, a gente apresentou isso aqui no BXGDE, então, até um template antigo aqui. Tivemos um fórum de simplificação e integração tributária em agosto de 2017, lá em Brasília. As empresas assinaram novamente os protocolos de cooperação para participar do grupo piloto. Eu estive lá, o Paulo Davi, que participa com a gente aqui do projeto piloto, também esteve lá. A gente assinou um protocolo novo. Aí, naquele momento lá, quais eram as principais obrigações esperadas a dar foco naquele momento? E-Social, Siscomex, a simplificação, evolução do SPED, zero, aconteceu nada. E a nota fiscal de serviço eletrônica. Então, assinamos um protocolo novo, teve reunião, teve a marcha dos prefeitos, no mesmo dia lá em Brasília, que a gente teve lá. E aí, novamente foi divulgado. O projeto piloto foi implementado em BH, nessas daqui, até o final do ano, dezembro de 2017, estender a todo o país. Aí, novembro de 2017, teve outro ENAT, né, Encontro dos Secretários de Fazenda. Aí atualizou, 50% do que foi previsto já está implementado da nota fiscal de serviço, já tem 15 municípios integrados. Dependemos da aprovação de um projeto de lei no Congresso. Até esse ano, vamos entregar isso. Em 2018, esse outro grupo. Aí, em fevereiro de 2018, a Receita Federal publicou o Plano Anual de Fiscalização, que ela publica todo ano, dizendo o que ela fez no ano passado e o que ela pretende fazer esse ano. De novo, é prioridade nossa fazer a nota fiscal de serviço nacional. Em maio de 2018, o Gustavo Jubé, que é o coordenador do projeto, ainda é até hoje, apresentou lá o cronograma. Estamos aqui testando o conceito, até agosto vamos ter o piloto, até novembro vamos entrar em produção. Em julho de 2018, foi disponibilizado o portal que não está no ar no momento, né? Ele era um portal de homologação temporário. Então, tudo isso aqui funcionava para a gente ver como é que era fazer o convênio, quais municípios conveniados, uma ideia de painel, né? As informações aqui não são informações reais, né? São expostas e tal. Em outubro de 2018, foi feito um fórum de SPED, com empresas, com o Conselho Federal de Contabilidade e tal. Novamente, foi falado, o projeto está em andamento, até dezembro de 2018 vai estar tudo pronto, dependemos só da aprovação do projeto de lei para criar o Comitê de Nota Fiscal de Serviço Eletrônico para a gente entrar em produção. Fevereiro de 2019, evento em BH, status atualizado, um monte de coisa acontecendo, tudo andando. Aí diversos pontos específicos aqui sendo discutidos, layout, padrão de arquivo, arquitetura, procuração, certificado digital. Criou grupos técnicos, que aí eu participei de alguns, a Carla também, que está aqui com a gente, participou de alguns, tivemos reuniões, teve uma época que tinha reunião todo mês em Brasília, teve reunião aqui em BH também. Abril de 2019, teve outra reunião, aí mais algumas informações, o sistema vai ser gratuito, o ambiente de testes vai ser descontinuado em fevereiro, porque o contrato lá com o SERPRO era temporário e tal, e aí testes a partir de junho, sempre informação atualizada. Aí outra reunião em maio, o emissor já está pronto, logo a gente começa a trabalhar e tal. O módulo de apuração do ISS está pronto, aí os grupos que foram criados, né, que eu falei que a gente participou aí, grupo de APIs, um grupo de eventos, um grupo de regras de negócio, outro sobre os acréscimos e atualizações, porque cada município tem sua regra, data do pagamento do imposto, como que coloca multa e juros, qual é a regra de atualização. Aí, em maio, um boletim ENAT, né? Então, um boletim que esse grupo de secretários de Fazenda publicava de vez em quando, faz tempo que não publica. Aí, em maio, publicou dizendo, foi finalizada a fase piloto com Marabá, e aí foi lançado lá na Marcha de Brasília e tal, e aí o PLP está na Câmara, precisamos que ele tramite na Câmara, foi aprovado no Senado, e que
seja aprovado para a gente começar a colocar em produção. Aí aqui numa apresentação de julho de 2019 do Jorge Campos, né, que é uma informação relevante aqui para vocês saberem, né, como que gera essa nota fiscal de serviço nacional. Então, ela pode ser emitida pelo emissor público gratuito, que é isso que já foi desenvolvido há bastante tempo, seja na web ou seja mobile, no aplicativo, ou através de web service, que são as prefeituras usando as suas soluções atuais. Então, vai ser opção para a prefeitura continuar usando a solução dela ou passar a usar a solução nacional. Se ela continuar usando a solução dela, ela vai ter que integrar com a nacional, ela não é obrigada. E aí uma apresentação da Simone Covre, que fazia parte do projeto, ela não está mais no projeto, junto lá com o Gustavo, setembro de 2019. Então, o que são os produtos do projeto? Então, um ambiente nacional de dados, uma Secretaria de Finanças Nacional, um emissor público mobile, um emissor público na web, um portal de nota fiscal, os web services para poder integrar com as empresas e com os municípios e uma guia de arrecadação única. Então, isso faz parte do projeto desde sempre, do que a gente trabalhava lá. Aí, em setembro de 2019, ela apresentou esse status de homologação, então, estamos homologando tudo isso, e deu lá apresentou os exemplos de que tudo estava andando. Dezembro de 2019 foi a última vez que o projeto de lei tramitou na Câmara. Então, dia 4 de dezembro, ele foi devolvido ao relator, e desde então, ele está aguardando um parecer do relator. Lembrando que ele foi aprovado no Senado e dependia de tramitação e aprovação na Câmara. E esse projeto, ele instituía a nota fiscal nacional, o ambiente de dados e o comitê gestor, né? E até então, né, o que todos nós sabíamos é que dependemos desse projeto para as coisas acontecerem. Em junho de 22, né, também conhecido como mês passado, nós tivemos, então, aí na linha do que o Juninho falou aí do Bloco K, uma surpresa de que um convênio foi assinado e que foi criada a Plataforma de Administração Tributária Digital. E essa plataforma de administração tributária digital foi publicada como uma notícia na Receita Federal, que algumas horas depois saiu do ar, porque a legislação eleitoral ela impede algumas divulgações no Gov.br, e ela impede eventos também de divulgação desse tipo de programa. Então, a notícia, você localiza no blog lá nosso, lá da Blutex, e em outros diversos aí, mas lá no Gov.br ela não está lá mais no ar. E aí vem a questão, né? É uma novidade isso? Então, a resposta é não, não é uma novidade, né? Então, esse convênio assinado é de tudo que eu falei para vocês para trás, é a continuidade disso. E aí nós temos algumas dúvidas, né? Então, assim, primeiro, do nosso lado, empresas aí, a gente não teve nenhuma ação, nenhuma informação desde janeiro de 2020, quando a gente fez as últimas reuniões lá com a Receita Federal e as demais empresas. Desde então, assim, há 2 anos e meio, a gente não teve mais interação com esse projeto. E ele estava, na nossa visão, parado, congelado e tal. E aí nós temos uma dúvida, né? Então, assim, o que aconteceu nesse período? O que foi feito entre os fiscos e as associações? Ou não foi feito nada, né? Ou o que tem hoje é aquilo que parou em janeiro de 2020, ou eles evoluíram, desenvolveram outras coisas, discutiram outras coisas, testaram outras coisas. Então, a gente tem essa dúvida. E uma outra dúvida é, por que não é mais necessária a aprovação do projeto de lei? Então, o tempo todo era necessário aprovar o projeto de lei para criar o comitê gestor para colocar no ar a nota fiscal nacional. E aí esse convênio agora vem como não precisa do projeto de lei, então a gente tem essa dúvida também, que precisa ser respondida para a gente entender aí, né? E o projeto, né, aí dentro do contexto que ele já existia, ele é coordenado pela Receita Federal e tem parceria com várias associações, e também com várias empresas conveniadas, né? Mas lembrando que as empresas conveniadas não tiveram
updates aí nos últimos 2 anos e meio, né? Validado aí com a Carla, que participa da SCI, que está com a gente aqui hoje, com outros colegas, né? Não teve interações, né, nesse período aí. Então, a gente teve isso como uma surpresa, e aí óbvio que é uma grata surpresa, porque em sendo efetivo essa retomada, é o que nós precisamos e buscamos e trabalhamos para isso no passado e vamos retomar e continuar trabalhando. Aí eu fiz aqui uma coletânea de informações do que eu consegui dessas últimas 2 semanas aí, 1 semana e meia desde que foi divulgado isso, para compartilhar com vocês o que nós sabemos de momento aqui, né? Então, o comitê gestor, ele vai ser composto por Receita Federal e por municípios, obviamente, né? Então, não tem previsão de ter representação de contribuintes. Então, a previsão é que sejam 5 titulares e 5 suplentes da União, né, da Receita Federal, e 10 dos municípios, né? Sendo 5 de capitais e 5 de não capitais. Então, esse é o comitê gestor, né? A Receita Federal precisa do SERPRO para operacionalizar esse ambiente. E disseram que os recursos estão reservados, né? A gente tem uma dúvida aqui, até porque a gente já discutiu aqui também em reuniões anteriores do BST-GDE, a questão da Receita Federal colocar de maneira até assintosa a dificuldade de orçamento, né? Que o orçamento foi reduzido e que vários serviços foram e seriam comprometidos. Então a gente tem uma dúvida aqui, né? Realmente estão reservados e tudo isso será efetivamente tratado pela Receita Federal. E aí a informação é que até 31 de dezembro do ano que vem, os custos serão pagos pela Receita Federal e pelo SEBRAE, e eventualmente por outras entidades que queiram ou possam colaborar com isso. E esse prazo pode ser prorrogado, né? Nesse momento, o que está combinado é até o final do ano que vem. E aí, a partir de 2024, né, se não houver prorrogação, os municípios que tiverem até 50 mil habitantes, eles continuarão sem custos por mais 2 anos, que é um incentivo para que eles passem a utilizar esse ambiente nacional. Os municípios maiores, né, entre 50 e 150 mil, eles passarão a ter um custo, e aí a estimativa, né, que foi colocada é de aproximadamente R$1.000 por mês, de custo aí de manutenção e desenvolvimento. O convênio, ele prevê ainda que tem algumas formas que possam gerar receita para os municípios e que possa arcar com esses custos de manutenção, como, por exemplo, comercialização dos dados agregados e de consulta por chave. O que quer dizer isso? O que o SERPRO faz hoje com nota fiscal eletrônica, por exemplo, que ele vende lá, comercializa lá no site, e isso gera uma receita. Então, esse é um exemplo de que pode ser feito também com nota fiscal de serviços e que isso gere uma receita que financia aí a operação disso. Eu, pesquisando aqui as informações, né, atuais e passadas, eu vi que lá em abril de 21, a Receita falou que a expectativa dela é que o custo mensal era de aproximadamente 550 mil. Então, assim, se a gente tem 5 mil e tantos municípios no Brasil, e se ela falou que o custo é de aproximadamente R$1.000 por mês, o número ele é bem maior quando você pega o todo, né? Ele representa aqui, a receita aqui seria bem maior do que o custo que a Receita estimava. Como esse projeto, ele é um projeto que a adesão ela é voluntária, então acredito que a diferença esteja nessa linha, né, de quais municípios vão aderir, quais vão aderir somente para integrar com o ambiente nacional, mantendo o seu sistema atual, e quais que vão substituir, né, passar a usar o sistema nacional, ou alguns ainda que devem ter alguns aí no Brasil que não têm o sistema ainda, que passem a usar o sistema novo.
O que os municípios têm que fazer para eles aderirem, né? Então, o que faz sentido aí para alguns de vocês, por exemplo, aí, Minas Ligas, CBMM, que estão em municípios, né, em que são grande parte da receita do município, né? Então, de incentivar o município a aderir. Então, o município tem que assinar e encaminhar um termo de adesão. Ele pode fazer isso tanto pelo ECAC, que foi disponibilizado semana passada lá, mais esse serviço para os municípios, ou na própria delegacia da Receita Federal. Aí, a partir da aprovação dessa adesão e da disponibilização do portal, ele vai ter um painel lá, onde ele vai configurar os dados do município em relação ao ambiente nacional. Então, dentre outras informações, ele vai colocar lá quando que é o vencimento do ISS no município, como que é a política de substituição de nota fiscal, as alíquotas que ele tem por serviço, né? Quais são os casos de retenção, benefício, deduções, etc. Então, ele vai amarrar lá o cenário dele com as configurações nacionais, né, daquilo que pode ter variação por município. Ele vai escolher que produtos ele quer usar, então ele pode usar todos os produtos, né, o ambiente inteiro, emitir nota e tudo mais, ou ele pode só usar o ambiente de dados, que eles chamam de ADN, onde ele vai ter que integrar esse ambiente com o software dele, né, seja mantido por ele ou por terceiros. Aí, nesse processo, ele vai fazer a integração. Depois tem adequar a legislação. Então, aqui entram algumas questões mais complexas, né? Então, existem algumas regras que o município vai ter que seguir se ele quiser aderir ao padrão nacional. E aí entram, por exemplo, né? Então, tem município que, eventualmente, ainda hoje insiste em fazer retenção de um ISS de um serviço que é pacificado, está na Lei 116, de que ele é no local do prestador e não no local do tomador. E aí tem município que insiste em fazer a retenção. Aderiu ao modelo nacional, ele não vai mais fazer isso, porque o sistema automaticamente vai respeitar a LC 116. Então, se estiver dizendo que é no prestador, é no prestador. Se estiver dizendo que é no tomador, é no tomador. E ele não vai ter mais essa opção de fazer esse tipo de coisa que faz hoje. E aí existe uma previsão que até o final de julho seja disponibilizada uma nota técnica, né, para os municípios, né, explicando esse processo e sugerindo que pontos devem estar suportados pela legislação municipal. Então, se um município não tiver isso claro na legislação ou tiver diferente, o município vai precisar alterar a legislação para ele poder aderir a esse padrão nacional. E aí, opcionalmente, né, o município que quiser continuar com seus ambientes, né, porque eu acabei falando isso lá no tópico 3, mas no tópico 3 é só ele escolher o que ele quer. E aí no tópico 5 fala, aquele que escolheu continuar com o seu sistema, ele vai ter que adequar a fazer as integrações aí ao sistema dele. Pessoal, alguma dúvida, algum comentário? Senão eu vou seguindo aqui. Até extrapolei um pouquinho o horário aqui, peço desculpas. Então esse é o desenho atual, que é exatamente o mesmo do que eu apresentei para vocês do passado. Então, é um ambiente nacional, aí aqui as fases, né? Então eles criaram 4 fases no momento atual. Então a fase 1 é o ambiente e o portal web, a fase 2 são os apps, a fase 3 as APIs, né, para integração com os municípios, os sistemas dos municípios, e a geração da nota na web, e a fase 4 são as APIs de apuração dos impostos, né, que é juntar tudo e dizer para que município vai receber o que daquele bolo. E aí, nós temos aqui um cronograma, que aí é um cronograma meu aqui, né, colhido do que eu consegui pesquisar por aí. Então, 30 de junho nós tivemos a assinatura do convênio, existe uma expectativa, né, uma previsão de que até 23 de julho a primeira fase entre no ar, restrita a 5 municípios piloto. A Carla procurou, eu também procurei, não conseguimos saber que municípios são esses,
né? Mas são 5. Eu acho que João Pessoa é um deles, porque uma das apresentações que eu vi foi feita pelo secretário lá de João Pessoa. Então, acho que ele deve ser um dos 5. E um portal onde os municípios vão poder formalizar o termo de adesão e vão poder acessar manuais e notas técnicas para entender melhor esse processo. Aí, sem data, mas numa perspectiva de que seja rápido, a Receita Federal vai chamar uma reunião com as empresas, né, piloto, para retomada dos grupos aí, junto com as empresas. Então, nós estamos na expectativa que isso aconteça aí nas próximas semanas. Vai ser criada uma secretaria executiva aí para que possa prestar aí serviços e informações aos municípios para facilitar esse processo de adesão. Até 23 de agosto tem a previsão de que esse ambiente de testes seja disponibilizado. Até 15 de setembro, que a fase 1, que seria em 23 de julho, né, disponibilizada para 5 municípios, possa ser aberta para todos os municípios que tenham aderido e que queiram fazer parte do piloto. Até 30 de setembro é o prazo para ser instalado o comitê gestor. Esse é o prazo oficial, conforme o convênio. Até 31 de outubro, a expectativa de que seja estabilizada a fase 1 e que aí comecem a ser disponibilizados os produtos das outras fases, né? E a expectativa, né, é que seja em meados de outubro. Os produtos, né, das outras fases lá vão ser disponibilizados à medida que os anteriores vão sendo estabilizados e os municípios que estiverem participando do piloto vão sendo informados à medida que se tem a disponibilidade. E existe uma expectativa de que, a partir do ano que vem, isso entre em produção para aqueles municípios que estejam preparados para isso. Então, de momento, é isso que eu queria trazer para vocês de atualização da nota de serviço nacional. Então, se isso aqui se concretizar, o que significa, né? Significaria que, a partir de janeiro, a gente teria alguns municípios emitindo notas no ambiente nacional e a gente começando a receber notas fiscais num padrão nacional. E aí a gente começaria a conviver com os padrões atuais e com um padrão nacional que, ao longo do tempo, tende a aumentar à medida que os municípios vão aderindo, e isso vai trazendo para nós o benefício de ter um grupo aí tratado num padrão nacional, dispensando o nosso tratamento de programas específicos, tanto de prestação, né, quanto uma 10BH, GINFES, essas coisas, quanto de receber notas fiscais em padrão diverso, né, dentro dos que existem hoje. Ok? Algum comentário aqui? E aí eu fiz um slide aqui só de um comparativo dos comitês, né, para vocês verem como cada grupo que discute, que determina, cria um comitê diferente. Então, aquele lá da declaração para tomada de serviço nos municípios, ele foi criado com 2 representantes dos contribuintes e 2 dos municípios, um de capital, um de não capital. A nota fiscal nacional, ele prevê 5 da Receita Federal, 5 de capital e 5 de não capital, sem representação de contribuintes. E a nota fiscal brasileira prevê 4 da Receita Federal, 4 de estados e Distrito Federal, 4 de municípios e 4 da sociedade civil. Lembrando que a nota fiscal brasileira abrange todos os documentos fiscais do Brasil, né? Inclusive notas de energia, comunicação, conhecimento, transporte, etc., né? E aqui a gente está falando só de nota fiscal de serviços, a NFS é nacional, e aqui o DEPIS, somente aqueles serviços lá que mudaram a forma de reter. Ok? A gente vai, a gente tinha colocado na pauta falar do projeto Confia aqui, mas aí eu vou trazer na reunião de agosto, porque a gente não vai ter tempo para falar dele aqui hoje. A gente já falou aqui em abril, em maio, à medida que ele foi criado, que foi instituído, mas na próxima reunião eu vou trazer para vocês quais são as 40 empresas que fazem parte, quais são as associações, quais são os grupos que foram criados e o que está acontecendo. Então, na próxima reunião a gente traz isso.
Aí, quem tiver mais uns 10 minutos aí, eu vou passar aqui rapidamente os pontos as outras coisas que aconteceram aí nessas últimas semanas, de maneira geral. Se alguém me interromper, eu paro, senão eu passo como uma apresentação geral aí. A gente teve do lado do E-Social a publicação de uma nota técnica, ajustando aí o layout para atender uma medida provisória que trata de serviço voluntário. Tivemos uma notícia de que existe um problema com duplicidade de CNIs de trabalhadores, que até onde eu sei continua o problema. Tivemos a publicação de uma lei que anistia infrações e anula multas aí de GFIP aí de anos passados, um assunto aí que já foi e voltou 300 vezes. Tivemos a publicação de duas versões do programa validador da ECD, com melhorias de performance e desempenho. Tivemos a publicação de notas técnicas de nota fiscal eletrônica, então, algumas mudando só descrições, outras trazendo novidades, que aí vale a pena vocês depois olharem com calma. Tivemos também a questão da multa por atraso na DCTF Web passar a ser emitida automaticamente, isso é recente. A Receita Federal consolidando e simplificando regras de valoração aduaneira, então dentro daquela linha de buscar adequação, padronização da OCDE, né, que é o projeto Confia, que a gente vai falar mais no próximo mês, e as mudanças de transfer price e tudo mais, está nessa linha de deixar o Brasil cada vez mais aderente ao OCDE. Tivemos a publicação de uma versão nova do Guia Prático do SPED Fiscal. A publicação da LC 194, tratando combustíveis, energia, comunicações e transporte coletivo como bens e serviços essenciais. Todos os estados aderiram aí, reduziram o ICMS sobre combustíveis, né? O Acre foi o último, mas todos aderiram. Minas Gerais teve autorizada pelo Tesouro Nacional a adesão ao regime de recuperação fiscal, então isso permite que Minas possa se beneficiar aí das compensações, né, pela redução do ICMS dos combustíveis. Sem a adesão, Minas, como qualquer outro estado, não poderia se beneficiar. Sobre energia elétrica, 17 estados e o Distrito Federal reduziram o ICMS, então ainda tem outros que não reduziram. Minas Gerais, uma notícia, uma mudança relacionada ao DAMEF, uma informação importante sobre a DAP. Então, a DAP até agora, a substituição dela pelo SPED fiscal é opcional, e voluntário, né? Mas a partir de janeiro de 2023 será obrigatório. E aí foi publicada a portaria dizendo que serão listados os quinais ou a faixa de receita bruta para que as empresas estejam obrigadas a transmitir só o SPED fiscal e não mais a DAP. Ainda não saiu a lista, né, mas saiu só a portaria. A notícia, né, do governo federal de que ele pretende acabar totalmente com o IPI, né, é um plano aí do governo. Foi publicada uma orientação da FD Contribuições com relação à escrituração do crédito presumido, que impacta o C-170. Foi publicada uma nota técnica... Pois não. Márcio da CBM. Tá bom, Márcio? Tudo jóia? Queria ver com o pessoal aí do grupo se tem algum colega que viu essa orientação aí, porque teve a publicação da MP 1118, que tinha vedado o aproveitamento dos créditos PIS/COFINS sobre os produtos diesel e GLP alíquota zero, né? E agora, com essa lei complementar 194, de 23 do 6, ela autorizou as empresas criando um crédito presumido. Os colegas aí têm ideia da operacionalização disso, né? Se alguém está praticando, se alguém já está operacionalizando. Se já vai começar a operacionalizar, porque a Receita pediu aí
que as empresas utilizam o CST próprio no registro 670. Mas esse cálculo, a meu ver, não mudou do que seria hoje, seria só o CST. Mas se os colegas também teriam esse entendimento, né? Pessoal, entre os sobreviventes aí, alguém já atuou nisso aí, alguma coisa? Ou se pelo menos viu, né? O pessoal da Minas Ligas, da Uzi Minas. Aparentemente não, mas, ô Márcio, a gente pode pedir para a Poliana fazer depois um benchmark para a gente trazer isso. Ô Aldo, você quer falar? Então, aqui na Minas Ligas ainda não atuamos sobre esse processo do crédito presumido. Ainda estamos aguardando ainda definições, novos pareceres, mais orientação. Aqui na CBMM nós estamos nesse estágio também. Vocês acham que vale a gente pautar isso para o mês que vem, para alguém trazer o que fez, está fazendo, e quem tem que fazer dar uma olhada, e para a gente falar alguma coisa? Eu acredito que vale. Aldo, sim, você concorda? Eu acredito que vale, sim. Interessante. Então tá bom. Aí a gente combina com vocês depois a dinâmica aí com vocês, tá? Quando fala em crédito presumido, né, até teve uma discussão aqui na CBMM se os créditos de exportação a gente teria direito a esse crédito presumido, né? E pelo nosso jurídico eles entenderam que sim. Então, assim, tem algumas discussões. Foi algo relativamente novo, que já entrou em vigor, né? Sim. Então tá, Márcio. Pegou todo mundo de surpresa. Como sempre, né? É para variar, né? Aí eu falo com você e o Aldo, a gente coloca para a gente combinar para alguém trazer, né, puxar a discussão e a gente traz como um tema para a próxima, beleza? Beleza. Obrigado, viu? Fechado, eu que te agradeço. Aí, voltando então aqui na FDRINF, então saiu uma nota técnica, fazendo uma alteração, revogando um item da outra nota técnica que tinha saído, a 01 de 22, que está direcionada para o último grupo de obrigatoriedade, e aí foi publicada no dia 11. Então esse era o último aqui. Ô Carla, você está aí ainda? Sim, aham. Você conseguiu alguma informação se essa nota técnica é vigência imediata ou se depende da Receita dizer que alterou alguma coisa? Não, né? Até o momento não, mas assim, essas alterações da nota técnica 2 e também as alterações da nota técnica 1, porque até nessa 2 ele comenta que a 1 foi revogada a uma parte, que até substitui, todas elas estão dentro do R1000 da 2.1.1. Então... E na nota técnica 1, dizia que aquela nota técnica entraria em vigor quando viesse um novo manual. Esse adendo não está na nota técnica 2, mas eu imagino que ela deva seguir a mesma ideia. Então, vendo que as alterações estão no 2.1.1 e que na nota técnica 1 já tinha essa previsão, eu acho que só faltou na nota técnica 2 também colocar essa previsão. Eu imagino, mas também que só entra com o próximo manual, né? É o que você acredita, né? Porque a 2.1.1 está bem de acordo com as duas notas técnicas que saíram esse ano. Que bom que eles fizeram esse link, né? Pelo menos já da 2.1.1. Ô, pessoal, em termos de conteúdo aqui, a gente extrapolou o horário, mas concluiu, e aí